Sejam muito bem-vindos à GG Week 2026. Esse é um momento de troca, de aprendizagem, de conexão entre educadores que acreditam no potencial das tecnologias para transformar a educação. Neste encontro, nós vamos discutir um tema cada vez mais presente no nosso dia a dia: o uso da tecnologia na escola, considerando também os aspectos de segurança, privacidade e responsabilidade no ambiente digital. Esse trabalho aqui foi construído de forma colaborativa por líderes do grupo de educadores Google, unindo olhares diferentes e experiências para apoiar professores e gestores na prática. E a ideia aqui é justamente essa: transformar discussões importantes em reflexões e ações que façam sentido no cotidiano da escola. Vamos lá? Então, além da Dalva Ferraz, que é líder do grupo de educadores Google de Marechal Floriano, e a Gisele Mendes, que do grupo de educadores Google lá de Jacareí, eu, Adriana, sou, além de líder do grupo de BH, eu também sou mestre em tecnologias emergentes e educação e tenho formação em direito, com foco em direito digital e inteligência artificial. E por que eu estou falando isso aqui? Porque é justamente dessa interseção entre educação, tecnologia e cuidado com o uso dos dados é que vem essa nossa proposta que nós vamos discutir aqui, né, que é o ECA Digital e a LGPD. Nesse mini curso, nós vamos compreender como que a Lei 15.211 de 2025, ou seja, ela foi publicada em 2025, mas entrou em vigor agora em março de 2026. Então, ela trata da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital e ela se conecta diretamente com a prática da escola. Além disso, a gente vai relacionar essas orientações com a BNCC da computação, especialmente naqueles dois pilares, que é a cultura digital e o mundo digital. O objetivo aqui não é apenas conhecer a legislação, mas entender como que ela orienta nossas escolhas no uso das tecnologias. E, ao mesmo tempo, perceber como que essas práticas já dialogam com a BNCC da computação, né, com o que ela propõe para o desenvolvimento dos estudantes. A tecnologia, ela já faz parte da vida dos estudantes, né, e da própria escola. Então, essa legislação reforça a necessidade de proteção nesse contexto. E a BNCC da computação nos ajuda a transformar isso em aprendizagem, especialmente, né, no desenvolvimento de uma cultura digital mais convincente. E essa lei estabelece o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, priorizando segurança, privacidade e desenvolvimento. Esse princípio dialoga diretamente com o pilar Cultura Digital da BNCC, que envolve agir de forma ética, responsável e consciente no uso das tecnologias. E é interessante aqui que essa legislação não proíbe o uso da tecnologia, mas orienta que ele seja adequado à idade e mediado. Aqui nós temos uma conexão, né, novamente, com os dois pilares da BNCC, o mundo digital, no uso das tecnologias, e a cultura digital, na forma responsável como esse uso acontece. Por exemplo, ao escolher aplicativos e plataformas educacionais, nós precisamos considerar critérios como idade de coleta de dados e risco de exposições. A proteção de dados ela é central na legislação. E esse é um ponto diretamente ligado também com a Lei de Proteção de Dados, né, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui, a escola, os professores têm que tomar cuidado, né, com os dados pessoais dessas crianças e adolescentes. Evitar a exposição desnecessárias, porque a Lei de Proteção de Dados traz algumas hipóteses legais onde é permitido utilizar sim os dados, mas, né, em alguns casos, com autorização do responsável. Então, a escola deve verificar isso, né? É necessária essa exposição da criança? Tem necessidade?
né. Então verifica antes de tirar foto, publicar, o professor fazer aquela selfiezinha que ele gosta, né. Então em todos esses casos agora é necessário observar, né, esses critérios, esses desafios quanto à segurança das crianças e adolescentes quanto aos dados pessoais. Um exemplo muito comum na escola é o uso de imagem dos estudantes. Nem toda foto pode ser compartilhada. É necessário autorização, e essa autorização pela LGPD tem que ser por escrito. Evitar identificar o aluno de forma desnecessária e ter clareza sobre a finalidade desse uso. Quando esse cuidado não existe, a imagem pode circular fora do contexto escolar, ser compartilhada em redes sociais ou ainda até ser utilizada de forma inadequada. Isso pode gerar exposição dos estudantes, situações de constrangimento e até casos de cyberbullying, principalmente quando a imagem ela é comentada, compartilhada ou retirada do contexto original. Além disso, dependendo da imagem, é possível identificar o local, a rotina ou até os hábitos do estudante, o que traz riscos à segurança, né, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Essa situação nos ajuda a entender que comunicação escolar não é apenas compartilhar informações, mas cuidar dos dados dos estudantes. Dados pessoais identificam o aluno ou a pessoa, como nome, imagem, turma ou matrícula. Já os dados sensíveis, eles exigem ainda mais atenção, pois eles envolvem informações como saúde, deficiência, religião ou situação familiar. Quando esses dados são compartilhados sem o devido cuidado, principalmente pela escola, podem gerar uma exposição indevida, podem gerar violação de privacidade e ainda situações de constrangimento. Essas informações também podem circular em grupos abertos, como o WhatsApp, por exemplo, onde a escola não tem, e ser replicadas ou divulgadas em redes sociais, ampliando ainda mais a exposição e os riscos. Em alguns casos, isso pode contribuir para situações de cyberbullying. Olha que perigo, né? A própria escola provocar uma situação de bullying, de cyberbullying ou de uso indevido das informações. Além disso, a depender do caso, a escola também pode ser responsabilizada quando não adota as medidas adequadas de proteção e de uso dos dados, né? Até com vazamentos de dados, né? A escola pode ser responsabilizada por isso. Então, por isso é fundamental refletir sempre sobre como, o que, como e onde estamos compartilhando informações, priorizando sempre os canais institucionais e, lógico, a devida autorização para uso de imagens ou de outros tipos de dados. Além da proteção de dados, a legislação também trata dos impactos do ambiente digital no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente já estabelece, em seu artigo 17, o direito à integridade física, psíquica e moral. Esse princípio ele é ampliado pelo Estatuto Digital, que passa a considerar também os riscos presentes nos ambientes online. Então, a Lei 15.211 de 2025 possa a necessidade de prevenir a exposição a conteúdos e práticas que possam prejudicar o desenvolvimento, como violência, exploração ou estímulos inadequados à faixa etária. Então, não é apenas restringir o acesso, né, mas de promover o uso equilibrado das tecnologias, com mediação, com orientação e com intencionalidade pedagógica. Refletir sobre o uso da tecnologia, seus impactos e limites também é parte da cultura digital, né, que é aquele pilar lá da BNCC da computação, contribuindo para uma formação mais consciente e responsável dos estudantes. Diante dessas situações, a escola tem um papel fundamental de mediação. O Estatuto da Criança e do Adolescente
em seu artigo 4 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. No contexto digital, isso significa que o uso excessivo de tecnologia deve ser observado com atenção, considerando sinais como mudança de comportamento, isolamento, dificuldade de concentração e, além de restringir a atuação, né, que passa pelo diálogo com o estudante, ajudar esse estudante a compreender o seu próprio uso das tecnologias. Então, esse processo também ele envolve a família, né, que precisa ser orientada e incluída nessa construção, porque muitos, às vezes, né, não sabem como lidar com essa situação. Assim, a escola atua não apenas como reguladora, mas como uma mediadora, contribuindo para o uso mais consciente e equilibrado das tecnologias. A segurança digital também é um aspecto essencial na proteção de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 5º, ele garante que nenhuma criança ou adolescente será objeto de negligência, discriminação, exploração ou violência. Esse princípio ele se estende ao ambiente digital, onde situações como exposição, assédio e diferentes formas de violência também podem ocorrer. A Lei número 15.211 de 2025 reforça a responsabilidade das plataformas e a necessidade de prevenção, especialmente na identificação e remoção de conteúdos que representem risco, né, para essas crianças e adolescentes. Então, além disso, a escola tem um papel importante, não apenas na orientação, mas também na formação dos estudantes para reconhecer riscos e agir de forma segura nos ambientes digitais e no próprio contexto escolar. E esse trabalho ele se conecta diretamente, de novo, né, com a cultura digital, que é o pilar, um dos pilares da BNCC da computação, que prevê o uso crítico, responsável e seguro das tecnologias. Então, como vimos, essa proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital não depende só de um único agente, né? Então, não é só a família, não é só a escola, né? Não é só o Estado, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, como eu já falei, estabelece que essa responsabilidade ela é compartilhada entre família, né? Entre sociedade, né? E entre, né, o poder público, tá? Isso significa que a família tem um papel importante no acompanhamento e na orientação no uso das tecnologias no dia a dia. E nós, como professores, sabemos
como é difícil, né, a gente educar inclusive a família nesse sentido, porque são problemas que vêm de casa, que a gente tem dentro da sala de aula. Então a escola, por sua vez, ela contribui orientando, informando e promovendo ali o diálogo com as famílias, fortalecendo essa parceria. Então é importante destacar que o ECA digital, ele não aumenta a responsabilidade da família, porque essa já está lá no ECA, né, o antigo, a legislação antiga que é a atual também, mas ela amplia a responsabilidade das plataformas digitais, né, que passam a ter deveres mais claros de proteção, de prevenção e de segurança, tá, para os adolescentes e para as crianças. Então, concluindo, quando falamos de uso de tecnologia com responsabilidade, isso pode depender isso não pode depender apenas do professor individualmente, né? Esse processo precisa ser organizado a nível de escola. Então, a legislação, ela orienta a proteção no ambiente digital, mas é a gestão escolar que transforma isso em prática, definindo orientações claras e estruturando o uso das tecnologias. E isso, gente, inclui o uso de plataformas institucionais, né, que oferecem mais segurança e controle no uso, né, com os estudantes. E também, lógico, agora o uso da inteligência artificial, que precisa estar alinhada a critérios pedagógicos e também de proteção de dados. Além disso, a formação da equipe é essencial para que os professores saibam como agir e utilizar essas tecnologias de forma segura e intencional, né? E até observar os casos, né, de proteção aí desses estudantes. E esse processo precisa envolver diálogo também com as famílias e com a comunidade. Como eu falei, nem sempre as famílias têm a orientação necessária para poder, né, fazer essa preparação do seu filho em casa. Então, por isso, a pergunta que fica agora, né, dá até um arrepio, né? A escola está preparada para lidar com essas demandas no seu dia a dia? Porque eu estou em sala de aula e eu não sei se vocês perceberam, mas com o ECA digital, né, o nosso trabalho aumentou. Então, e aí, você como educador está preparado para essa demanda, para agir, né, frente a essas demandas do dia a dia, né? A gente tem um espaço aqui de escuta, temos um formulário agora, né, para, as pessoas que quiserem um certificado, receberem um certificado do GG Brasil. Então, na sequência, né, eu já vou deixar um QR Code com um formulário para quem se interessar pelo certificado preencher. E também, então, preencha aqui, né, o formulário, tá aqui o QR Code, é um formulário de feedback que vocês podem, né, dar sugestões, né, colocar ali as suas experiências, o que que vocês estão vivendo, os seus medos, seus receios do que vocês estão vivendo com essa nova situação, nessas novas leis. E também receber o certificado, né, do GG Brasil, com relação a esse mini curso que a gente criou para vocês. Outra coisa importante, para apoiar esse processo, foi elaborado um material com perguntas e respostas voltadas para a prática escolar, alinhada aí tanto à legislação quanto à BNCC da computação. Então, a gente deixou aqui também um QR Code, né, para vocês, quem se interessar, tem um e-book com perguntas e respostas sobre o assunto, porque o assunto é muito extenso e a gente não tem aqui nenhuma pretensão de esgotar todo esse assunto, até porque a gente tem que conversar muito ainda sobre isso. Na sequência, então, nessa sequência, a gente tem ainda lá no blog do GG Brasil, nós temos, né, mais artigos, né, temos textos que foram criados também para estudar esse assunto de BNCC da computação, LGPD na escola, o ECA digital. Então, nós temos vários artigos vocês também podem enriquecer aí na sua leitura e nesse contexto, tá? Vou deixar também o QR Code aqui para vocês aprofundarem o assunto e eu agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade para a gente trocar uma ideia.